Mirla Cisne é feminista e professora dos cursos de graduação e pós-graduação em Serviço Social da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, estudiosa das temáticas feminismo, movimentos sociais, consciência e lutas sociais. Líder do grupo de estudos e pesquisas sobre as relações sociais de gênero e feminismo, integrou a direção nacional da ABEPS e a coordenação do GTP, ABEPS, Serviço Social, Relações, Exploração, Opressão de Gênero, Raça, Etnia e Sexualidades. Autora dos livros Gênero, Divisão Sexual do Trabalho e Serviço Social, Outras Expressões, e Feminismo e Consciência de Classe, Cortez Editora, e diversos artigos sobre feminismo. Para quem quiser também, a gente está trazendo aqui o livro da Mirla, né? Quem quiser já pega o autógrafo depois. É isso, gente. Boa tarde, gurias. Pegando aqui emprestado o sotaque de vocês, expressões. Não tenho como iniciar essa tarde sem expressar minha gratidão ao sindicato, em particular ao coletivo Nome Calo. Aliás, coletiva, né? Se a gente quiser fazer uma linguagem mais afirmativa aí das mulheres. Que eu já até manifestei que eu gostaria de fazer parte, porque tanto é meu nome como as integrantes, então é sempre muito bom descobrir coletivas feministas por esse país, porque nos revigora, né? Fortalece nossa luta. Queria agradecer também pela forma que nós fomos convidadas e acolhidas, recebidas aqui com imenso carinho. A gente percebe a dedicação, a organização desse coletivo. Então, assim, é muito bom poder estar hoje aqui com vocês e agradecer a presença de cada uma. Para mim, cada pessoa aqui presente é uma vitória. A gente sabe que não é fácil mulheres estarem juntas para discutir, para pensar na nossa vida, para pensar politicamente. Então, esse é um exercício que nos exige várias reorganizações da nossa vida no âmbito privado. Todas as mulheres, e é um pouco disso também que nós vamos conversar, a gente precisa dar vários pulos para conseguir ter um tempo próprio. E aí, nesse sentido, eu queria também destacar uma grande iniciativa que foi feita para a organização desse evento, que foi o Espaço Kids. O Espaço Kids, ele é, sem dúvida, uma ação absolutamente necessária, indispensável para conseguir possibilitar que mulheres mães possam participar da política, do exercício da política, de formações de espaços como esse. Então, embora a gente não tenha tido muitas crianças, né, na verdade só uma, depois chegou Elis, minha filha, não importa. Importa a gente iniciar, porque é uma questão também da gente se reorganizar, a perceber que há novas formas da gente se reinventar, com solidariedade entre mulheres, com reconhecimento da necessidade desses espaços, para que, por exemplo, no outro momento, outras colegas saibam, mas vai ter espaço kids, dessa vez eu vou. A gente também precisa educar nossos filhos, nossas filhas a estarem nesses espaços, porque também são importantes, a perceber que outras pessoas podem cuidar, não só o pai, não só a mãe, na verdade, né? Enfim, então, acho que é um processo. Espaço Kids é uma construção que não é da noite para o dia, mas que bom que já se iniciou dentro do Sindijus, e assim eu espero que permaneça e a gente vá crescendo. E a gente vai crescendo juntas, né? Aprendendo a fazer esse espaço. Mães, sindicato, educadoras, dentro desse processo do entendimento de que a educação das crianças ela precisa ser compartilhada e não ser uma obrigação que sobrecarrega exclusivamente a mãe. Então, isso, sem dúvida, na plenária, já fica aí a indicação de que é uma ação absolutamente necessária. Então, eu queria fazer esses destaques. E também exemplificar assim, o cuidado como esse espaço foi pensado, desde a programação, a apostila. Fiquei profundamente tocada e emocionada com essa ideia. Que falaram, não vamos presentear esse ano, mas isso aqui não há presente maior. E que tem desdobramentos, tem uma simbologia, tem vida. Literalmente tem vida, né? Assim, tanto na mensagem como ao plantar, e a gente
dar vida também, nos relacionar com a natureza e assim nos tornamos, inclusive, imortais, né, nessa relação de troca entre ser humano e natureza. Ainda fazendo alusão à Primavera das Mulheres. Então, que vocês deem muitas flores, que a gente consiga humanizar esse mundo, né? Que, se não for por nós, não vai ser. E a nossa relação com a natureza simboliza isso. Então, queria parabenizar a iniciativa de vocês, de dizer sim, o sindicato presenteou as mulheres da forma mais bela que poderia fazer, ainda mais também no sentido, na preocupação de nos fortalecer mutuamente. Feito esse imenso preâmbulo, vou começar, porque senão eu vou ficar aqui só falando e não vou dar aula. Aliás, não vou dar aula mesmo. A ideia da gente, a intenção, é fazer uma exposição dialogada, a gente conversar, como foi feito brilhantemente pela professora Suzana, que eu queria também dizer da honra e da alegria de compartilhar esse momento com ela. Uma grande responsabilidade também é iniciar essa tarde depois da exposição maravilhosa, da belíssima aula que ela nos deu. Mas a gente vai tentar aqui fazer um esforço. E sintam-se todas muito à vontade para, no momento que eu estiver expondo algumas ideias, vocês podem fazer também intervenções, questionamentos, perguntas. Fiquem tranquilas nesse sentido também, para não ficar só um monólogo, certo? Eu tenho um pouco de dificuldade de falar sentada, então eu queria pedir licença. Dei um pouco de trabalho, que eu também solicitei um quadro, porque eu sou meio à moda antiga. E, como disse a Suzana, eu não tenho nenhum talento artístico, nem para fazer slides. Então, eu vou tentar, pelo menos, fazer o esforço de uma letra legível no quadro, para a gente ir dialogando e tentando organizar aqui algumas ideias. Mas, antes de eu descer e a gente ir para o quadro, a tarefa que me foi pedida aqui é da gente conversar sobre algumas categorias que são fundamentais no feminismo. E aí, para isso, a gente precisa primeiro situar de que feminismo nós estamos falando, porque existe uma diversidade teórico-política no campo do feminismo, e entender, primeiro, que o feminismo ele tem duas grandes dimensões que se combinam, que o estrutura, que é uma dimensão epistemológica de formulação teórica, e o feminismo como movimento político, como movimento social, como um sujeito político coletivo que representa historicamente as lutas das mulheres, né? Então, o feminismo ele é um movimento que traz consigo também não só uma dinâmica política organizativa de movimento social, mas ele também produz conhecimento. E, inclusive, as categorias que eu vou trabalhar com vocês são cunhadas, são construídas ao longo da própria história de mulheres feministas. E aí, assim, falar depois da Suzana até me facilita nesse sentido, porque a história das mulheres, a história de algumas mulheres que ela destacou, mostra isso. Se não for por nós, algumas coisas não seriam ditas. Somos nós que lutamos contra um apagamento histórico da nossa importância, né, de um processo de desvalorização, de ocultamento de mulheres que resistiram e resistem, e que possibilita, inclusive, nós estarmos hoje aqui. Muitas vidas foram ceifadas para estarmos aqui, para termos acesso a uma profissão, à universidade, à fala pública. Então, as nossas ancestrais, o nosso respeito, a nossa reverência, a nossa gratidão por estarmos aqui. E as que virão, também o nosso compromisso da gente tentar melhorar esse lugar chamado Terra, né? Então, as categorias que nós vamos trabalhar, elas foram cunhadas necessariamente por mulheres feministas, sejam ativistas, sejam intelectuais, às vezes conjuntamente, né, nesse esforço de repensar o mundo ou de reescrever a história. A contrapelo, como a professora Suzana hoje trouxe com o pensamento do Benjamin, né? Eu acho que é exatamente essa uma das grandes tarefas do feminismo. E a gente vai conversar também sobre isso, de pensar esse feminismo também, não só do ponto de vista teórico, mas também do ponto de vista político, quando a gente vai, no final da exposição, tentar trabalhar um pouco do processo de formação da consciência feminista. Então, vamos lá começar? Então, a gente vai trabalhar
algumas das categorias que nós consideramos fundamentais. Eu vou começar... Oi? Melhorou? Melhorou, né? Eu vou começar com algo que, inclusive, já foi bem falado aqui. Hoje, várias vezes, saiu uma palavrinha chamada patriarcado. Essa é uma categoria fundamental para a gente entender muito do que nós passamos como mulheres, né? A gente vivencia um sistema que se convencionou ser nomeado de capitalismo, mas esse capitalismo ele se fundiu com o patriarcado e com o racismo também. Por isso a gente chama também um sistema patriarcal, racista, capitalista. Então, mas vamos lá. O patriarcado, esse tamanho da letra tá bom para quem está lá atrás? Tá ok? Patriarcado, a origem dessa palavra é grega. Ela vem da junção de pater, que é pai, e arque. Então, já diz muito, né? Então, a origem da palavra grega, patriarcado, vem literalmente do comando do pai. Mas é lógico que esse patriarcado não é simplesmente comando do pai. A gente pode atualizá-lo para um comando masculino, não só de pai, mas de homens. Então, literalmente, a gente poderia dizer, em poucas palavras, que o patriarcado consiste no sistema de dominação, exploração e opressão das mulheres, de dominação do masculino em detrimento do que se considera feminino. Aí, veja, eu falo do que se considera, porque, embora reconheçamos que, fundamentalmente, são as mulheres as mais exploradas pelo patriarcado, há outros sujeitos também que são associados ao feminino e que também sofrem processos de violências patriarcais. Por exemplo, pessoas trans, travestis, pessoas que se associam ao gênero feminino, mesmo homens, por exemplo, homens gays, por serem gays. E essa orientação sexual está associada ao feminino na cultura patriarcal, sofrem também violências patriarcais. Então, a gente, logicamente, a nossa fala aqui vai ser voltada para as mulheres, para essa expressão do patriarcado, que é a central, inclusive, que é um sistema que vai se construir historicamente em cima do processo de controle e exploração do corpo e da vida das mulheres. Então, em poucas palavras, esse patriarcado ele se sustenta nesse processo de subordinação das mulheres e do feminino, do que se considera e se constrói socialmente como feminino. E aí, a gente vai falar, para entender esse patriarcado, de algumas questões que também são categorias que foram elaboradas por diversas feministas, que vão sustentar esse patriarcado, tanto do ponto de vista material, concreto, como do ponto de vista ideológico. Aí aqui a gente dá já duas outras questões que são bem importantes para a gente entender a dinâmica do patriarcado. Ele é um sistema, tanto do ponto de vista ideológico, como do ponto de vista material. Isso é bem importante porque, muitas vezes, a gente associa a desigualdade entre homens e mulheres meramente a uma questão ideológica, cultural, educacional, mas não é só, é também. E aqui a gente já parte de uma perspectiva de feminismo, que é a que a gente vai trabalhar aqui, que é o que a gente chama de feminismo materialista. Ou seja, a gente busca as bases materiais concretas dentro da realidade, dentro da história, que deram sustentação a construções de ideologias patriarcais, de ideologias dominantes. Em outras palavras, as ideias dominantes têm base material na sociedade. Então, é preciso a gente entender como é que essas ideias ganham sustentação. Por que elas são criadas? Como são criadas? Quais as relações que sustentam determinadas ideias? De onde essas ideias dominantes vieram? Ou seja, as ideias não são à toa. E aí aqui eu não estou querendo dizer
também que a cultura, a educação não tem nada a ver com a desigualdade. Claro que tem, e tem muito. Eu estou querendo dizer que a gente precisa entender o porquê que a educação ela é machista, por que a educação é sexista, da mesma forma, por que a educação é racista. Então, o racismo, o sexismo, o patriarcado, o que está por trás? Quais são as engrenagens, quais são as relações que sustentam as ideias dominantes? E aí eu vou aqui trazer algumas bases do próprio método marxista, né, que, como Marx e Engels, quando escreve na ideologia alemã, as ideias dominantes são as ideias da classe dominante. Então, ideias dominantes são as ideias que representam interesses dominantes. Só que, dentro da própria construção da ideologia, essas ideias parecem nossas. São tão familiares, porque não são ensinadas na própria família, que são realmente, literalmente familiares, parecem nos pertencer, parecem serem naturais. Mas não são. Elas são resultados de processos históricos. Maiores informações, professora Suzana. Mas vejam, vamos dar aqui um exemplo. Meninos são mais racionais, ativos. Meninas são tímidas e passivas. Meninos gostam de bola. Meninas gostam de fogãozinho, boneca. Parece que sempre foi assim. E parece que isso é natural, como se fosse algo supostamente biológico, como a Suzana trouxe exemplos aqui da própria medicina, tentando biologizar dimensões de desigualdade no sentido de desvalorização das mulheres. Vejam que essas ideias, que são dominantes, parecem inofensivas. Por exemplo, essa questão da divisão sexual dos brinquedos. Mas elas estão vinculadas a uma dinâmica organizativa dessa sociedade. Só que eu digo a gente no sentido geral, né? A gente incorpora essas ideias como sendo nossas e muitas vezes reproduzimos de forma natural, ou seja, sem contestação, sem buscar elementos na história para entender de onde essas ideias vieram. Rosa é de menina, azul é de menino. De onde isso veio? A quem isso atende, esses processos de separação? Meninas gostam de humanas, meninos gostam de matemática. De onde isso vem? Homens são violentos. Homens gostam de sexo, mulheres só para servir ao outro, não tem desejo próprio. Então, são várias ideias que têm conexão entre si, exatamente dentro desse sistema patriarcal. Então, essa dimensão ideológica, então, todas essas ideias, tudo que é vinculado à cultura, à educação, vai reproduzindo essas ideias de forma natural ou de forma a naturalizar desigualdades. Nosso papel é buscar história. A história concreta, buscar a história para a gente sair de processos de alienação. Que um grande passo é essa questão da desnaturalização. Desnaturalizar a cultura, desnaturalizar essas ideias dominantes. E, para isso, a gente precisa da base histórica, que foi muito bem dada hoje pela manhã, né? Grandes reflexões nesse sentido da importância da gente entender a história. E aí, a outra base, porque não há ideologia sem base material. Toda dominação ideológica tem uma sustentação concreta, senão seriam as ideias que determinariam a história. E não o contrário, as ideias são determinadas pela realidade. Não é a consciência que determina a realidade que determina a consciência. Por isso que a gente precisa buscar mudar as mentalidades, a nossa consciência, mas também buscar a realidade, que não adianta a gente buscar mudar as ideias se a gente não muda o real. Então, são as duas dimensões sempre. A luta das ideias, mas também a luta concreta. Por exemplo, uma luta concreta. Uma alteração na jornada de trabalho das mulheres é uma luta concreta. O reconhecimento do trabalho doméstico como trabalho é uma luta concreta. Então, não adianta morrer de falar da importância do trabalho doméstico, que ele não é valorizado, se a gente não altera essa lógica na realidade. Mas a lógica é importante também a gente falar. Então, as duas dinâmicas precisam dar juntas. Ideológica e material, sempre. Então, até porque o patriarcado se consolida, sim, na dimensão ideológica, que é esse processo da naturalização das desigualdades, e na sua base material.
E aí eu já falei muito da dimensão ideológica. A gente vai falar agora de algumas dimensões que sustentam esse patriarcado do ponto de vista material. Aí, uma dimensão fundamental aqui, de base de sustentação do patriarcado, é um modelo de família, patriarcal, que é o que vai dar, inclusive, a sustentação desse processo de naturalização de ideias dominantes. Quando a gente nasce, a gente se depara logo, dentro da nossa família, com uma série já de atribuições a te esperar de acordo com o sexo. Aliás, você não precisa nascer. Antes de você nascer, se for feita ultrassonografia, já tem várias coisas pré-determinadas de acordo com a sua genitália. Com a sua genitália, não é com o seu sexo, porque o sexo também é uma construção social, né? A gente define, as pessoas transexuais são uma prova disso. O sexo é uma construção social. O que se atribui ao feminino e ao masculino é uma construção social. Mas em cima de uma genitália se predetermina uma série de qualidades, atributos e expectativas. E assim as crianças vão sendo conduzidas, mesmo antes do nascimento, a uma dualidade sexista muito forte dentro da nossa sociedade. Foi feita, inclusive, uma pesquisa bem interessante, uma feminista, que ela observou pessoas que foram visitar dois bebês, um menino e uma menina, numa maternidade. E aí fizeram a seguinte questão. O menino foi vestido de rosa e a menina foi vestida de azul. Bebê não dá para identificar o sexo. É a mesma cara. Por isso que, geralmente, muitos optam em furar a orelha quando é menino para dar uma diferenciação. O que eu não concordo, mas, enfim. Vou pular isso. Na observação da pesquisadora, quando os visitantes chegavam e viam o menino vestido de rosa, deduziam que ele era menino assim, pelo simples fato de estar de rosa. E diziam assim, como ele é esperto, como é observador, tão atento, tão danado. E quando olhava para o menino vestido de rosa, como ela é linda, tão tranquila, tão calminha. O que significa, né? Como essas ideias dominantes sobre o que se considera feminino e masculino vão sendo cristalizadas e naturalizadas. E assim as crianças vão crescendo ouvindo isso. Várias questões são violentas aos meninos, como são violentas às meninas. Porque há também algumas manifestações, por exemplo, da castração do afeto, de não poder chorar, que é violenta aos meninos. Que homens estamos educando. Aliás, a gente está deseducando, a gente está tirando uma dimensão que deveria ser desenvolvida nos seres humanos desde sempre, que é o carinho, que é o afeto, que é o cuidado. E aí isso é colocado como se não uma coisa de menina e não de menino, mas é uma coisa do ser humano. E já as meninas, então, aí vem, como Suzana falou hoje pela manhã, a exigência de um determinado tipo de comportamento, que é desde cruzar as pernas, o tipo de roupa, falar baixo, as atividades voltadas para o âmbito doméstico, um processo de castração da sua sexualidade, de controle desde criança, já dos homens do estímulo à sexualidade. Gente, ainda hoje esse negócio, segure, eu não sei se é da mesma forma que se diz aqui no Rio Grande do Sul, mas no Nordeste dizem assim, segurem suas cabritas porque meu bode está solto. E aí, recentemente, no supermercado, eu vi um rapaz falando isso, mas dizendo que a filha dele tinha engravidado e que o pai, no caso, o avô da criança, o pai do rapaz que engravidou a filha dele, falou isso para ele. Ou seja, eu não tenho nada a ver com se a sua filha engravidou. O meu bode está solto. Quem tem suas cabritas que segure. É inacreditável a gente ouvir isso ainda hoje, mas, infelizmente, é isso. É uma violência, né? Ou seja, fornecedor de carne, né? É o processo de objetificação da mulher, de nos tornar um objeto sexual, a serviço sempre do outro. Então, são várias questões que se conectam. Essas ideias, elas não são inofensivas, elas não estão dissociadas, muito pelo contrário, elas estão articuladas a uma ideologia, a um sistema, e é isso que a gente precisa entender. Em vários momentos, né, a figura do pai
não é questionada. Aliás, a ausência dele. Por exemplo, quando tem uma criança dando muito trabalho, danado, essa criança não tem mãe, não? É mãe, a mãe que é cobrada. Se tem adolescentes em alguma situação de conflito, por exemplo, com a lei, cadê a mãe? Faltou a mãe. Cadê o pai? Na questão do aborto, só se fala das mulheres. A criminalização é sobre as mulheres, mas qual a quantidade de crianças que não têm pai no registro? É um aborto paterno. Ninguém problematiza isso. Então, são vários e vários exemplos que nós poderíamos dar para mostrar que nós vivemos ainda num sistema patriarcal. E aí, uma das grandes bases de sustentação desse sistema é a construção desse modelo de família tradicional, patriarcal, na qual o chefe é um homem, né? E aí uma família de modelo heterossexista e patriarcal, que é o pai, mãe e filhos, e tendo uma relação de hierarquia, de dominação do pai, do marido, sobre os demais. Isso reverbera em tantas questões, gente, inclusive no processo nas famílias pobres, de subnutrição das mulheres. As mulheres são as mais subnutridas, porque elas deixam de comer para dar para os filhos. E aí a ordem é: a carne, o maior e o melhor pedaço é para o homem. Depois vem para os filhos, depois para as filhas. Se sobrar, ela come. Se não sobrar, ela não come proteína. Isso é regra nas famílias pobres. E por isso as mulheres são as mais desnutridas. Então isso afeta, essa organização patriarcal afeta também as mulheres do ponto de vista nutricional, do ponto de vista emocional, de violências que nós sofremos em todos os âmbitos, não só física, mas que afeta também saúde mental, sobrecarga de trabalho, sobrecarga de responsabilidade. Então, esse modelo de família, vejam, não é nada contra as pessoas heterossexuais, não tem nenhum problema em relação a isso. É contra uma lógica heterossexista, ou seja, que discrimina também as pessoas que não são, que impõe um determinado modelo de família organizado de forma patriarcal e que se sustenta em cima da sujeição, subordinação, subserviência das mulheres aos homens. Negação de medidas protetivas, porque se duvida da palavra da mulher, tem várias. Negação de adoção para casais homoafetivos. Enfim, por conta de uma lógica heterossexista. E é essa lógica que a gente está fazendo a crítica. Repito, não é nada contra casais ou pessoas heterossexuais. É uma imposição de um heterossexismo que está baseado no patriarcado, numa naturalização do sexo, que está naturalizado em cima de relações de poder, de desigualdade. É essa lógica que a gente tem que ir contra, inclusive dentro das famílias homoafetivas, porque essa lógica heterossexista patriarcal muitas vezes se reproduz também em famílias homoafetivas. A lógica da divisão sexual do trabalho. Então, não é uma coisa que está fixa no sexo em si, masculino e feminino. É uma ideologia e um sistema que se reproduz e que está presente em todas as relações sociais, as relações conjugais, mesmo em casais e em famílias que, em tese, deveria ser o contraponto. Mas a lógica heterossexista pode se reproduzir, inclusive, em casais homoafetivos. De reproduzir o que é considerado feminino para um, masculino para outro, relações de poder. Né? Então, é isso que a gente precisa ter atenção. Então, a família, inclusive, por uma questão de curiosidade, se o patriarcado tem origem grega, a família tem a origem latina e ela vem da palavra famulus. Quando eu li sobre isso, eu fiquei em choque, mas isso é muito revelador. Famulus, da origem do latim, significa conjunto de servos pertencentes a um senhor. É isso mesmo. E diz muito de como o processo da organização da sociedade reflete como as famílias também são organizadas. Se você vai a um restaurante, um homem ou uma mulher, o garçom, geralmente, direciona a conta para o homem. Se a gente pede, só uma pessoa pede uma bebida alcoólica, vai para o homem.
A gente se pedir uma cerveja e uma água, a cerveja vai para quem, né? Então, são várias questões assim de como que é uma lógica naturalizante, né? Enfim, mas vai dessas questões a questões muito estruturais, que é onde a gente vai entrar. Eu queria dar mais destaque nisso, porque acho que tem muito a ver com a vida de todo mundo e do trabalho, que é a divisão sexual do trabalho. Essa danadinha dá tanto trabalho. Na minha opinião, para mim, essa é a categoria material, concreta, central para entender os porquês, muitos dos porquês, muito das origens, muito das raízes de onde tudo vem, como é que tudo se reproduz no sentido das desigualdades. Então, a compreensão da divisão sexual do trabalho, ela é fundamental para a gente começar a se antenar e no sentido dessas desnaturalizações necessárias e no sentido da percepção da nossa sobrecarga de trabalho. Porque, dado o peso da dominação ideológica ser tão forte, muitas vezes a gente não percebe determinadas questões como violências, inclusive. Quando as violências não são físicas, elas são mais difíceis de serem detectadas, ainda mais quando a gente é educado numa sociedade que naturaliza e normatiza tudo de forma a gente achar que é normal. Que o normal é a mulher apanhar e ficar calada, ou sofrer calada, ou que não tem jeito, que se eu me separar, o outro vai fazer a mesma coisa, arranjar outro. Enfim, esse processo de naturalização ele é muito cheio de armadilhas e cheio de desafios para a gente poder superar. E a divisão sexual do trabalho, ela é uma relação material concreta. Lógico que ela é permeada por ideologias, muito, como inclusive a gente já falou aqui. Mas ela é algo concreto, material, que organiza a nossa vida. E aí a divisão sexual do trabalho, ela é organizada em 2 vetores fundamentais. Esse é um pensamento de uma feminista francesa, Danielle Kergoat, que ela diz que a divisão sexual do trabalho ela é feita baseada na separação e na hierarquia. Na separação entre o que é considerado feminino e masculino, de forma a hierarquizar as relações, ou seja, o que é considerado masculino, ele tende a ser valorizado e o feminino desvalorizado. Mas mais do que isso, essa divisão sexual do trabalho, a gente poderia resumir que ela é orientada de forma assimétrica, ou seja, ela não é espontânea, ela não é natural. Ela tem uma orientação, uma organização orientada de forma a estabelecer relações de assimetria entre homens e mulheres. E aí ela vai se sustentar em dimensões bem concretas na nossa vida, sempre associada a dimensões ideológicas, mas também dimensões bem concretas. E aí a gente vai trabalhar aqui com outra autora chamada Paula Tabet, que ela é uma antropóloga materialista e ela fez um trabalho maravilhoso demonstrando em diferentes sociedades de como historicamente as mulheres foram e são alijadas do acesso a determinados instrumentos, técnicas e tecnologia. E isso faz com que as nossas condições de acesso ao trabalho em relação aos homens não seja apenas diferente, mas desigual. E se a gente for analisar várias profissões, a gente percebe isso, inclusive na história da arte. Quando que as mulheres tiveram acesso à técnica, às escolas de arte, muito mais tardiamente e com muitas dificuldades. Acesso aos instrumentos, à técnica da pintura, por exemplo, da escultura, e muitas que, inclusive, tiveram que assinar com nomes de homens. E também no mundo da literatura, da mesma forma, né? Mas vamos pensar em algo bem familiar nosso, a agricultura. Vamos pensar a profissão de agricultores e agricultoras. Mesma profissão. Quais são os instrumentos disponibilizados para as mulheres? Quais são os instrumentos disponibilizados para os homens? Quais são os equipamentos que as mulheres usam? Quais são os equipamentos que os homens usam? Na pesca também. Os instrumentos
os meios de produção e a própria matéria-prima são desiguais para homens e mulheres. O controle histórico dos homens sobre os instrumentos e as técnicas faz com que eles consigam produzir mais valor, produtos com mais valor agregado. Um produto que ele agrega mais tecnologia, ele tem mais valor. E quanto mais tecnologia tem um produto, menos são trabalhadoras que estão produzindo. São espaços mais masculinizados. Então, quanto mais técnica e tecnologia, mais masculinizado é esse nicho profissional. Significa que quem produz mais riqueza são os homens. E a gente produz muito, trabalha muito, mas geralmente produtos com menor valor agregado. E aí essa autora tem um livro chamado Mãos, Armas e Instrumentos, no sentido de dizer que as mulheres, os nossos trabalhos estão geralmente de forma quase que geral, né, só com exceções, ligadas às mãos. Então, os nossos trabalhos, considerados trabalhos de mulheres, dentro da lógica da divisão sexual do trabalho, são aqueles que a gente realiza com as nossas mãos, extensivos às nossas mãos, ou com instrumentos rudimentares sem tecnologia, que não geram valor agregado de tecnologia. Geralmente, instrumentos que também não são feitos por nós, também tem o controle masculino. Então, na agricultura, quem tem acesso ao arado? Quem tem acesso ao trator? Que tem uma maior condição de uma produção massificada? Os homens. E as mulheres, embora trabalhem, e muito no roçado, por exemplo, ficam com um galinheiro, ficam com uma horta, ficam com a plantação de sementes, com a colheita. Mas o controle de uma produção maior fica nas mãos dos homens. E isso a gente pode levar para várias outras análises de outras profissões também. Como na pesca, que eu falei, que geralmente as mulheres ficam com mariscos, mas o alto mar, os grandes peixes, que exigem barcos maiores ou outros instrumentos de pesca, são controlados, com exceções, né? Tem alguns, inclusive, eu tenho uma amiga pescadora, que é uma das exceções que muito me orgulho, lá do litoral do Ceará, que vai para o alto mar, mas são exceções, né? Não são estimuladas a isso. Isso gera um problema econômico material concreto, que é a desigualdade de acesso à produção e usufruto da riqueza. É exatamente onde eu quero chegar. As mulheres são mais pobres que os homens, isso tem dados em qualquer pesquisa sobre o mundo do trabalho. 70%, mais ou menos, dos pobres do mundo são mulheres. Nós somos mais desnutridas e mais pobres, porque o nosso acesso concreto ao conhecimento, à técnica, à tecnologia, aos instrumentos e aos próprios meios de produção são materialmente desiguais. Isso significa que, aí, de novo, né, pensar do ponto de vista ideológico e material. Para a gente mudar essa lógica, a gente precisa mudar essa lógica de acesso aos instrumentos, às técnicas, ao conhecimento, à tecnologia. Essa divisão entre mulheres gostam de humanas, homens gostam de exatas, isso limita muito as mulheres. Isso vai conduzindo as mulheres para um determinado nicho de conhecimento. Não que a gente não deve estar nas humanas, inclusive eu nem me vejo fora delas, mas não se deve tirar das mulheres que tenham vontade e que sejam também estimuladas. E nós também podemos estar nas exatas. Nós também podemos estar na economia, discutindo a economia, que esse é um desafio enorme, inclusive para o mundo sindical, porque muitas vezes as mulheres, quando se organizam, precisam estar num coletivo específico de mulheres, e aí quando a gente vai discutir economia, são os homens que falam por nós. É um desafio, a gente precisa também entender de economia. A gente precisa debater conjuntura, a gente precisa ter acesso à tecnologia. Enfim, quando aqui tem várias assistentes sociais, colegas de profissão, a gente trabalha muitas vezes com cursos de qualificação, geração de renda para as mulheres. O que a gente tem pensado, por exemplo, para não reproduzir a divisão sexual do trabalho? Quando a gente vai oferecer um curso de qualificação, a gente está na organização de um curso de qualificação profissional, a gente geralmente reproduz a lógica da divisão sexual do trabalho.
isso é muito ruim para nós mesmos, né? Porque é importante lembrar que quando a gente alimenta a máquina do patriarcado, isso volta contra nós mesmos. Às vezes parece que não, mas toda vez que a gente alimenta o patriarcado, pode parecer que é com a outra, mas é contra a gente mesmo. Então, as engenharias, a construção civil, são espaços que precisamos estar. E aí a gente, para isso, precisa também mudar essa lógica, que é de uma orientação assimétrica, baseada numa naturalização dos sexos, de que mulheres têm que estar em determinados nichos, homens em determinados nichos. E não existe isso, gente. Isso inicia, eu repito, desde a infância. Eu vou já voltar, deixa ela falar. Eu acho assim, a gente também quando trabalha, eu tenho essa experiência de trabalhar em economia solidária. Quando a gente vai fazer essas capacitações para as mulheres, acontece que muitas vezes elas já estão numa região, elas já têm um tipo de trabalho e habilidade, e os cursos oferecidos, na verdade, reforçam isso, né? Então, é toda uma história, todo um dado de realidade que repete isso, que nem que muitas vezes a gente não queira, mas isso acaba acontecendo. Sim. E a gente reforça isso, com certeza. Não, sem dúvida. E eu também não estou querendo desconsiderar a realidade que a gente também não deve aproveitar as habilidades já desenvolvidas. Eu sei que não é tão simples e também a gente não pode se culpabilizar de forma individual. É uma estrutura de Estado. É uma estrutura de Estado patriarcal que organiza o mundo do trabalho. Então, mexe com instituições que vai desde a família ao judiciário, às empresas, né, à rua. É uma lógica que está entranhada. É tanto que a Safiotti, que é uma grande feminista brasileira, uma socióloga que faleceu no início dos anos 2000, inclusive Safiotti, falando nela, ela foi a primeira mulher na história do Brasil, você pode me corrigir, mas foi o que eu li, né? Você só aprendi certo ou errado. No campo da sociologia do trabalho, a deshomogeneizar, digamos assim, a classe trabalhadora e a dizer que o trabalho tem sexo. Ou seja, a começar a problematizar a divisão sexual do trabalho. Final da década de 60, ou seja, gente, é muito recente em termos de história do Brasil. Apenas no finalzinho, em 69, a tese de doutorado da Safiotti, que foi orientada pelo Florestan Fernandes, começou a pensar a mulher na sociedade brasileira, a mulher no mundo do trabalho, a perceber e problematizar as desigualdades dentro da classe trabalhadora. Nesse sentido, também eu gosto muito de uma frase da Daniela Kerguat, que é uma grande estudiosa da divisão sexual do trabalho, que ela diz o seguinte, acho uma grande síntese: trabalhadora não é o feminino de trabalhador. Ou seja, não é simplesmente uma questão de gênero gramatical. São condições diferentes. Ser trabalhadora é bem diferente de ser trabalhador. E existem várias questões materiais em termos de desigualdade para a gente entender isso. Para mim estava começando. Você vê como é bom estar com mulheres. Suzana falava de manhã isso, né, da importância da gente se encontrar. E foram dados depoimentos lindos nesse sentido, né, inclusive de que isso nos cura, porque de fato essa sociedade patriarcal ela nos adoece todos os dias. Ser mulher assim, enfrentar todos os dias o desafio. Primeiro, defesa da nossa vida, né, defesa da vida das outras. O feminicídio está aí para mostrar. Para quem duvida que o patriarcado existe, eu sempre digo, você tem algumas mulheres que, infelizmente, ainda não conseguem dar grau da dominação ideológica patriarcal. Diz que isso é coisa da cabeça de feminista, que não existe desigualdade entre homens e mulheres. Eu só faço uma pergunta. Você sai de madrugada sozinho sem medo de ser estuprada? Qual a mulher que sai sozinha de madrugada e não tem esse medo de andar na rua? O nosso medo não é só ser assaltada, levar um celular, dinheiro. Nosso medo é ser estuprada, é ser violentada. Os homens não têm esse medo. Eles podem ter medo de ser assaltado, mas de estuprado? Essa é uma diferença concreta e uma prova cabal, incontestável, de que o patriarcado está muito vivo e em todas as ruas, dentro e fora de casa, porque dentro de casa nós também continuamos sendo estupradas, que é o chamado estupro conjugal. Continuamos ainda sendo obrigadas a transar mesmo sem ser o nosso desejo, para satisfação do outro. Inclusive, tinham legislações bem recentes de dar o aval a isso. Né? Inclusive, o legítimo direito de defesa da honra, que é o cúmulo do absurdo, que, embora tenha caído no direito,
mas, do ponto de vista do direito consuetudinário, dos costumes, ele permanece. É tanto que os crimes de feminicídio, muitas vezes, são amenizados por conta de uma dimensão de passionalidade. Né? Então, não morreu ainda esse entendimento patriarcal de que o nosso corpo não nos pertence. E eu vou dedicar esses últimos minutos nesse sentido, porque isso é base para a gente entender tudo, inclusive a própria divisão sexual do trabalho, que conta com essa dimensão da naturalização, enfim, que é uma outra categoria que eu gosto muito de ter aprendido, que se chama apropriação das mulheres. A apropriação, ela é diferente de exploração. A exploração já é uma categoria mais falada, mais conhecida nossa. Nós também somos exploradas, não há nenhuma dúvida. Só que o que eu quero chamar a atenção é que nós não somos apenas exploradas. Além de exploradas, nós somos apropriadas. Esse aqui é um pensamento de uma outra autora francesa, chama Colette Guillaumin. E ela vai dizer que, por nós não nos pertencermos a nós mesmas, nós pertencemos ao outro. Essa questão da violência sexual que eu acabei de falar é um exemplo. Não é pelas roupas que nós somos estupradas, porque mulheres de burca também são. Nós somos estupradas porque nós não temos autonomia e apropriação sobre o nosso próprio corpo. É como se nós fôssemos um bem público, que qualquer um pode meter a mão, como acontece todos os dias em todos os meios de transporte desse país. Da importunação sexual, do assédio sexual, que somos nós, mulheres, que sofremos desde criança. Desde criança. Porque os meninos, crianças, podem andar só de cueca. Ninguém vai falar, pode andar só de fraldinha. Mas as meninas precisam estar vestidas. Elas não podem nem aparecer na internet sem blusa, porque o corpo da menina, desde criança, é sexualizado e é alvo de pedofilia. Não que os meninos não sejam, mas os números mostram que a pedofilia é 90% para as meninas. Então, assim, essa apropriação das mulheres é algo que vai para além da exploração. E ela é vinculada às relações que ela chama, a Colette Guillaumin, de sexagem. E aí a sexagem ela é algo vinculado, em poucas palavras, à coisificação da mulher. Nós deixamos de ser respeitados como sujeito, como gente, e nós somos coisificados. Nós viramos coisa a serviço do outro. Significa que a gente não tem desejo próprio, que a gente não pode dizer não, que a gente precisa estar sempre na subserviência ao outro, no suporte ao outro, o que tem tudo a ver com a organização dessa divisão sexual do trabalho. Então, a nossa vida, o nosso trabalho, os produtos do nosso trabalho é sempre voltado para o outro, a serviço do outro e apropriado pelo outro. O nosso tempo, que aí que tem muito a ver também a discussão de divisão sexual do trabalho com o tempo. Porque, pela lógica que se organiza a divisão sexual do trabalho patriarcal, nós temos muito menos tempo livre do que os homens. Por isso, nós produzimos muito menos do que os homens. Menos artigos, menos livros. Por isso que somos bem menos em termos de pensadoras, em termos da arte. Tanto porque fomos alijados historicamente do acesso ao conhecimento e às técnicas, como nós temos literalmente menos tempo livre, dada a sobrecarga de responsabilidade pela reprodução da vida, desde a concepção, a manutenção, a educação das crianças, dos idosos, das pessoas doentes. Isso está tudo colocado a cargo das mulheres como um trabalho gratuito, mas é visto como uma obrigação e não como um trabalho. Isso desresponsabiliza também o Estado, no sentido de assegurar as condições de reprodução da própria força de trabalho, que somos nós as grandes garantidoras. Então, a sexagem, diferente da exploração, ela não tem uma relação direta monetária. Ela é pior do que a exploração, porque quando você é explorado, você recebe alguma coisa, pouco, mas recebe por algo. A sexagem, você não recebe nada, porque você pertence ao outro. E aí a Colette Guillaumin ela faz uma associação da sexagem com a escravidão.
com relações de escravidão ou de servidão. Você trabalha como se fosse uma obrigação para o outro. Você pertence ao outro, não só sua força de trabalho, é você. É sua vida que pertence ao outro. E aí isso explica o entendimento do porquê que o feminicídio é tão comum. Por que a sobrecarga de trabalho doméstico é tão comum? Por que é tão difícil a mulher dizer não, inclusive para um ato sexual, quando ela não tem vontade? Porque o seu corpo não lhe pertence. Dentro da lógica da organização patriarcal, pertence ao outro. Nós não nos apropriamos de nós mesmos, né? Isso e a gente é apropriada pelo outro. Sobre essa questão do tempo, a minha linha de pesquisa é dentro do século XIX, assim, então eu leio bastante sobre as mulheres no século XIX, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. E aí eu penso muito sobre a questão do tempo das mulheres, porque esse tempo, principalmente das mulheres no século XIX, as mulheres da burguesia, né? Porque as mulheres trabalhadoras tinham um outro tempo, assim. Mas esse tempo que a mulher é obrigada a usar justamente para ser um sustentáculo, assim, do desejo masculino, né? Então, assim, enquanto a gente tinha no século XIX a crinolina, né? Todo aquele conjunto de roupa que ela nem conseguia vestir sozinha, tinha que ter mais de uma pessoa para vestir, né? Todo esse tempo que ela gasta, assim, e aí é diferente do tempo do homem, porque ele tinha basicamente um uniforme, que era o que deixava ele pronto para sair na rua, né? E aí o tempo da mulher hoje, que depois de tantas invenções de harmonização facial, unha disso, e os cílios, e cabelo, e não sei o quê... todo esse tempo eu fico pensando sobre isso, né? Sobre, além de todas essas questões do trabalho doméstico... A exigência da indústria da beleza, exatamente. Né? E aí, como é que a gente usa esse tempo que a gente poderia estar usando, ou deveria estar usando para questionar tudo isso? E, na verdade, a gente não tem o tempo para questionar justamente porque a gente está sendo impelida a fazer todos esses procedimentos, a fazer essas intervenções que são, às vezes, muito violentas. Invasivas. Exatamente. Eu perdi uma imensa amiga por conta de uma questão dessa, de uma bariátrica mal conduzida, por conta da ditadura da beleza da magreza, e ela partiu muito precocemente. Mas, enfim, são muitas questões, infelizmente. Nosso tempo está acabando, mas eu não posso deixar de falar ainda duas questões. Então, tá, beleza. Certo. Quando faltar 5, você me avisa, certo? Então, essa questão do tempo, ela perpassa toda essa lógica aí. E isso faz com que, concretamente, não é uma questão apenas ideológica, a gente tenha menos condição de nos organizar politicamente. E quando a gente consegue fazer um desdobro muito grande, como diz lá no Rio Grande do Norte, e consegue ir para a militância, para um sindicato, a gente ainda tem que enfrentar várias coisas na própria estrutura sindical, ou dos movimentos, enfim. Porque a divisão sexual do trabalho, ela também vai se expressar no que eu venho chamando essa divisão sexual do trabalho. Está dentro de casa, está no nosso trabalho, e ela também está na militância. Ela se desdobra numa divisão sexual da política. Quem é que faz a ata do sindicato? Quem é secretaria? Quem é presidente? Quem organiza as festas? Quem vai comprar os brindes, se estiver presentes? Quem controla o dinheiro do sindicato? Quem organiza os espaços? Quem acha que é besteira vai gastar dinheiro com bobagem. A lógica da divisão sexual do trabalho está também até em instrumentos de organização política da classe trabalhadora. Quer dizer, o tamanho do enraizamento desse sistema. Que aí a Safiotti, que eu ia dizer essa frase, acabei pulando, ela diz exatamente isso, que o patriarcado ele funciona como um sistema que está enraizado em todas as relações sociais, independente da presença do homem. Mesmo sem a figura do homem estar presente, o patriarcado é acionado entre mulheres.
E lembre-se, toda vez que a gente aciona o patriarcado, seja de forma consciente ou inconsciente, isso volta contra nós mesmos. É um sistema que nos mata, literalmente. Tem mulheres que acham que são feministas e que não passam por nenhuma situação de violência doméstica, por exemplo, e acham que está tudo bem na vida. Então está tudo ok na vida dela. Só que ela precisa lembrar que, ao pegar um transporte público, ela está sujeita a sofrer uma violência. Então, o patriarcado não é um problema que atinge só as mulheres que estão em situação de violência, não. O patriarcado nos torna, como mulheres, vulneráveis a sofrer violência a qualquer momento. As nossas filhas, as nossas sobrinhas, as nossas mães, as nossas avós. Por isso que as mulheres precisam se solidarizar entre si, se reconhecer entre si. Porque ou a gente se organiza em coletivo ou a gente é morta. A gente é superexplorada, a gente é apropriada, a gente tem medo. Isso é uma outra dimensão que a Safiola te diz. O patriarcado ele é regido pelo medo, o receio. Né? Então, quantas mulheres que estão em situação de violência não conseguem sair por medo? Muito difícil uma mulher sair da situação de violência sozinha, sem um apoio, sem uma rede. Né? Então, é isso que a gente precisa fortalecer entre nós. E, para finalizar, eu queria ainda trabalhar algo que eu amo, mas vai ser bem rápido, que eu acho importante da gente também trabalhar isso teoricamente, que é a questão da consciência. A chamada consciência feminista. Na minha tese de doutorado, eu trabalhei com essa categoria, consciência militante feminista. Como é que a gente chega a essa consciência? Como é que a gente entra num processo de formação dessa consciência numa sociedade que nos educa todos os dias a não ter essa consciência? Então, como uma mulher que é educada para dizer sempre sim, para não se reconhecer como sujeito, para não se reconhecer como alguém que tem desejos próprios, para sempre estar de forma subserviente ao outro, servindo ao outro, mesmo que em detrimento de si, como é que essa mulher que recebe essa educação todos os dias consegue se reconhecer como feminista e atuar como feminista? Aí, para responder essa pergunta, a gente fez uma pesquisa com os principais movimentos de mulheres do Brasil, entrevistando lideranças feministas para entender como elas conseguiram se tornar feministas. E a gente chegou a algumas conclusões, de algumas questões que são fundamentais. Eu vou enumerar, mas não é necessariamente uma coisa progressiva. É tudo junto, misturado, não tem uma ordem necessariamente. Vou colocar elementos do que a gente chama de consciência militante feminista. A primeira coisa é a desnaturalização, que a gente já falou aqui dela. Epa! É a pressa. Realização. O reconhecimento na outra. A apropriação de si, que é difícil, viu? Mais do que a gente imagina. E tem um outro que eu amo falar sobre, passaria a tarde inteira, que se chama sair de casa. E mais recentemente eu acrescentei sair de casa e a casa sair de dentro de si, que é mais difícil ainda. Aí vem a dimensão de uma tríade que a gente chama de formação, organização e lutas concretas. Vamos lá, ver o que a gente consegue. A desnaturalização, acho que a gente já falou sobre ela, que é isso da gente buscar a história.
Buscar não entender essas ideias que parecem familiares como sendo naturais, como sendo nossas, como sendo intransponíveis. Mas buscar história para a gente poder desnaturalizar, entender que a desigualdade é exclusivamente uma construção social, não tem nada a ver com a nossa genitália, não tem nada a ver com a nossa biologia, ela é exclusivamente social. Homens e mulheres são diferentes biologicamente. Mulheres e mulheres são diferentes biologicamente. Pessoas gêmeas são diferentes biologicamente. Ninguém tem uma digital igual a ninguém. Não há problema termos diferenças biológicas. O problema é a biologização da desigualdade. Repito, a desigualdade ela é exclusivamente social. Não podemos biologizar, buscar na medicina explicações para algo que foi historicamente determinado por interesses dominantes, né? Inclusive, que tem muito a ver com o que a gente conversava aqui, o trabalho gratuito das mulheres, a desresponsabilização do Estado com o processo de reprodução da própria força de trabalho. O reconhecimento na outra é entender que os problemas que nós mulheres sofremos nessa sociedade patriarcal não é um problema individual, não são problemas individuais. É um problema coletivo das mulheres. Então, a gente precisa se ver na outra. E eu não preciso sofrer violência para entender que aquela mulher que está sofrendo violência, ela sofre por ser mulher. E eu, como mulher, por mais que eu não esteja sofrendo com ela, eu posso vir a sofrer. Ou minha filha pode vir a sofrer por ser mulher. E isso a gente precisa se identificar na outra para a gente conseguir se reconhecer como mulheres e, portanto, conseguir nos organizar e nos defender como mulheres. A apropriação de si é nesse sentido da gente deixar de ser apropriado para o outro. Dizer, eu me pertenço, não pertenço ao outro. O meu corpo, minhas regras. É um slogan da década de 60 e 70 que ainda se faz necessário e atual. Meu corpo, minhas necessidades, minhas regras. E aí isso é uma diferença brutal em relação aos homens, porque os homens pertencem a si. Mesmo os trabalhadores. A força de trabalho deles tem uma relação de dependência com o seu patrão, mas o corpo é deles. A gente precisa primeiro se reapropriar de nós mesmos, porque como é que a gente vai desenvolver uma consciência revolucionária se a gente nem se reconhece como sujeito, se a gente é do outro? Então, assim, é esse processo primeiro da gente se reconhecer como sujeito de desejo, sujeito político, sujeito que pode dizer não. É uma construção. Acreditar em nós mesmos, como a gente conversava hoje. Que a gente pode publicar um texto, que a gente pode publicar um livro, que a gente pode dar uma palestra, que a gente pode dizer, não concordo, eu penso isso. É você se reconhecer como gente. Tem até uma frase, né? Lógico que o feminismo é muito mais do que isso, até porque o feminismo não é só uma ideia, como a gente disse no início, mas é uma boa ideia para a gente também ter uma noção do desafio e de como isso é difícil. Esse processo de reapropriar de nós mesmos. Que o feminismo é a ideia radical de que mulher é gente. Dizer não é você se impor como um sujeito. Não quero, não posso, estou cansada. Ou eu quero isso, eu preciso disso, eu estou com fome. Vamos dividir a comida igualmente? Sou sujeito. Não, mas a gente sempre é o menos. Ou... se sobrar o menos, né? Se não tiver nada, ok. Ok, não. Mas na lógica patriarcal é isso. É como se as mulheres não fossem sujeitos. E na lógica da organização da família patriarcal é exatamente isso. A mulher ela é uma serva a serviço de toda a família. E à medida que ela se impõe como gente, isso provoca conflito. Aí diz que as feministas provocam conflito nas famílias. Que as feministas estão fazendo as mulheres se separarem. Aí, assim, paz sem voz não é paz, é medo. Então, quer dizer que o não conflito é que está tudo bem, é porque tem um ser humano apagado, sendo violentado, sendo sufocado, sem voz, aí está tudo bem, a família está linda, pode aparecer nos comerciais de propaganda, no Instagram, tudo bem, feliz, sorrindo, quando tem um sujeito lá sendo sufocado. É isso que é paz? Então, na verdade, não é que a gente reivindica o fim das famílias, como dizem por aí. A gente reivindica que as famílias entendam que as mulheres também são gente. É também um membro, que também tem necessidades, que cansam, que tem também direito ao lazer, que tem direito a ter tempo livre para si.
não só para a indústria da beleza, né, mas para o autocuidado, para o descanso, para a produção intelectual, para o que ela quiser, para a organização política. E, para isso, precisa de toda uma reorganização nessa sociedade. No mundo do trabalho, dentro de casa, nessa desconstrução da divisão sexual do trabalho. Bom, e aí a apropriação de si própria, né, precisa superar, por exemplo, a questão da coerção sexual, que nós sofremos, que é um desafio ainda, não é coisa das nossas avós. Gente, tem jovens, que está entranhado ainda essa naturalização de que se o namorado quer transar, ela precisa, porque senão ele vai arranjar outra. Mesmo sem ter vontade. Então, não é coisa das nossas avós. Isso perdura. Então, há uma coerção sexual muito grande ainda sobre os nossos corpos. Então, nos apropriarmos de nós mesmos é um dos grandes desafios nesse processo de formação da consciência. Aí, o sair de casa e a casa sair de dentro de si é algo que eu me exercitando, tentando, né? Porque depois da maternidade, é incrível como isso se torna ainda mais complexo. Mesmo eu sendo feminista, estudando consciência militante feminista, por isso que eu também defendi tantos espaços kids, porque tranquiliza saber que está ali perto, por exemplo, nos dá mais condição, porque quando a gente está trabalhando, a cabeça está em casa, pensando na filha, está tudo bem, se conseguiu comer, se conseguiu dormir. Se estiver doente, então, parece que a cabeça não funciona. Então, e veja que eu tenho uma maternidade bem compartilhada com uma outra mulher. Imagine se fosse uma maternidade de sobrecarga individual em mim. Mas a lógica como está organizada essa sociedade, que o Estado joga sobre as famílias, mais precisamente sobre as mulheres, todo o cuidado e responsabilidade com as crianças, nos sufoca. Qualquer coisa que acontecer com a minha filha, eu vou me sentir culpada. A lógica da organização da sociedade está para isso, para culpabilizar as mulheres. Quantas creches em tempo integral nós temos? Públicas. Quantas creches no ambiente de trabalho se tem? Raríssimas. Restaurantes comunitários, lavanderias públicas. Então, todas essas responsabilidades são desenvolvidas por um trabalho gratuito das mulheres. Então, quando a gente fala da importância de sair de casa, não é simplesmente eu sair para estudar, eu sair para militar, eu sair para trabalhar. Entender que essa casa ela precisa funcionar sem mim. Que existem outros seres humanos lá que precisam dar conta. Que tanto quanto um homem tem direito a fazer um curso fora, a mulher tem o direito de fazer um curso fora. E que os filhos precisam aprender a ficar com o pai. Porque parece que só vive com a mãe. E a gente vai incorporando isso, e vai incorporando as culpas, e é isso. Aí, às vezes, a gente faz alguns movimentos de sair de casa, leva a casa dentro de si, vai administrando de longe, porque quantas e quantas amigas eu vejo no trabalho administrando a casa. Então, está trabalhando e administrando a casa ao mesmo tempo. Né? Então, esse é um exercício que não é da noite para o dia, mas é um exercício importante. É uma obrigação dele aí também, já né? entra uma questão que é da supervalorização dos homens. Se os homens fizerem o mínimo do mínimo, eles são super-heróis. Paizão, maridão. Mas as mulheres que fazem isso direto, se ela deixar de fazer um dia, ela é desleixada, ela não é uma boa mãe, ela não é uma boa dona de casa. Cai a casa. Esse é um ótimo exercício para a gente entender por que esse sistema é patriarcal e por que esse patriarcado é tão funcional ao capitalismo. Basta a gente imaginar uma greve de mulheres. Uma greve mundial de mulheres, mas é uma greve de todos os trabalhos que a gente faz. Os remunerados e os não remunerados. Ninguém lava, ninguém cozinha, ninguém passa, ninguém cuida das crianças, ninguém leva a criança para a escola, ninguém alimenta, ninguém cuida dos idosos, ninguém cuida dos doentes. Trabalho remunerado, não remunerado, realizado por mulheres. Trabalho considerado feminino, parado. Ninguém lava cueca, ninguém lava roupa. O mundo do trabalho funciona, aí está nosso poder. Também na contradição, né? Para entender que o que a gente faz, que sequer é considerado trabalho, não é valorizado, é o que dá condição para essa sociedade se reproduzir. E a gente precisa entender isso. Só que a gente precisa tirar esse peso das nossas costas como responsabilidade exclusivamente das mulheres. Então, isso aqui é exercício diário. Sair de casa, casa sair dentro de si, que é um processo também de libertação, para a gente conseguir ter tempo
tempo livre. Aí se envolve, estou olhando para você, lembra, você é policial, né? Nos trabalhos também considerados masculinos historicamente, como a segurança pública, né, como ser policial, orientei recentemente um trabalho que falava sobre isso. Mesma profissão, que no caso foi um trabalho sobre agente de trânsito, que é vinculado à segurança também. Mesma profissão, concurso público e com desigualdade salarial. Como pode? Os homens recebem plantão, operações especiais, os cargos de chefia. As mulheres são lotadas na parte mais administrativa, na secretaria, ou seja, divisão sexual do trabalho dentro de uma carreira pública de concurso. E, com certeza, você passa por isso, seus colegas. Né? Então, aparentemente, o concurso daria igualdade. Na realidade, não dá. Então, a desigualdade salarial... ela existe porque existe uma divisão sexual das tarefas e que está associada, repito, desde a infância. Vejam aqui, a divisão sexual dos brinquedos e das brincadeiras está rigorosamente associada à divisão sexual do trabalho. O que é considerado de menino e menina nos brinquedos e nas brincadeiras se associa ao mundo do trabalho. Depois, como somos educadas de forma sexista. Meninos e meninas, né? Inclusive para a escolha das profissões, enfim. Que os melhores e maiores exemplos que nós podemos deixar para os nossos filhos e filhas é exatamente essa desconstrução desse sistema de opressão, de sufocamento das mulheres. Então, que seu filho tenha muito orgulho de você. A minha mãe está se qualificando, está estudando, né, está se fortalecendo. Isso que a gente precisa educar as crianças a entenderem. Né? E aí o que você me falou lembra uma outra questão que nós sofremos concretamente, que é a restrição de mobilidade. E isso impacta diretamente no mundo do trabalho. Inclusive, em mesma profissão, por exemplo, gerente de banco. A gente fez uma pesquisa com gerente de banco público no Nordeste. Bancos públicos, concurso, tem, primeiro, mais gerentes homens do que gerentes mulheres. Segundo, gerente geral é quase exclusivamente homem, porque é um cargo que exige mobilidade, deslocamentos. Aí, se você for para superintendente, diretor, piorou. Tanto porque tem uma relação de hierarquia, de maiores salários, isso é considerado masculino, né? Nós temos o que a gente chama de teto de vidro no mundo do trabalho, a gente tem dificuldade de ascender, mas porque também, concretamente, algumas mulheres nem disputam determinados cargos superiores porque exigem mobilidade. E aí, como é que eu vou viajar se eu tenho um filho para cuidar? E se eu for viajar, que mãe eu vou ser? Aí vem a culpa. E também na política. Sem falar que já dito na divisão sexual do trabalho que o mundo da produção e o mundo público da política dos homens, e nós pertencemos ao mundo privado e da reprodução. Então, todas as profissões, atividades consideradas femininas estão no campo que a gente chama da reprodução social, que são extensivas às atividades domésticas privadas, vinculadas ao cuidado, ao ensino, né, à saúde. Nada mais real. Né? Lógico que ali com tintas assustadoras, mas o conto de é muito do que acontece ali, da lógica que acontece ali, é o que a gente vive no patriarcado, que é isso, nós somos transformadas numa máquina de reprodução humana. Contando com um grande aparato ideológico, da força ideológica de instituições como igrejas, como de famílias, escolas, né, para naturalizar isso na gente, a culpa, o mito da maternidade, enfim, é muito violento isso sobre nós. O trabalho doméstico, ele só é percebido quando ele é deixado de fazer. Então, quando quiserem que o trabalho doméstico que vocês fazem seja percebido, deixe de fazer, que aí no instante percebem. Deixa de ter tempo livre. Como exemplo dela, se fosse o caso do pai do filho ir, ele seria valorizado, porque está se especializando, está estudando, fazendo um curso fora. Olha só que inteligente. Mas quando é mulher, vem a culpa da questão vinculada a exigências da maternidade marianista, né? Que a mãe, ela é aquela que precisa se restringir a esse papel de cuidar. Só que a gente não é só mãe. A gente é mulher, a gente é profissional, né? A gente tem amigas, a gente é gente. Precisa ter tempo livre para descansar, até para não adoecer. Porque essa sobrecarga provoca adoecimento tanto físico como mental nas mulheres. Para fechar,
e aí a gente pode conversar mais, outra questão importante nesse processo de formação de consciência é uma tríade que a gente encontra nas mulheres lideranças de movimentos feministas, que é a participação em formações como essa, a importância desses espaços de formação feminista, auto-organizados, ou seja, para mulheres, entre mulheres, porque isso é uma das coisas muito questionadas do feminismo. Vocês são fechados, os homens precisam também aprender. Precisam mesmo. Acho que a gente tem que ter espaços também com homens, mas antes a gente precisa ter espaço só entre mulheres. Certamente, algumas coisas não teriam sido ditas aqui se tivessem vários homens. Certamente, se tivessem homens aqui, muitos estavam falando e vocês não. Muitas mulheres deixariam de falar. Primeiro porque se intimida, acha que vai falar besteira, não se sente tão à vontade. Olha, se entre a gente não se sente, às vezes tem medo de falar, de pegar no microfone, imagina com presença de homem, que a gente já se sente pré-julgadas. Segundo, porque eles adoram o microfone. Aí monopoliza. Não comigo, que eu não deixo. Mas, por exemplo, no meu sindical gostam de falar, né? Olha, quando eu estou dando palestra sobre feminismo, dentro dessa temática, terminou a palestra, dentro do debate mais formal, digamos, abre as inscrições, primeiro se inscrever um homem. Não, primeiro uma mulher fala, depois você fala. Porque a gente precisa ter algumas ações assim. Besteira, besteira não. A gente tem uma história secular que os homens sempre falam primeiro. Aprenda a ouvir o que as mulheres têm a falar. A gente está falando sobre mulheres. São elas que têm que ter prioridade na fala. Isso a gente precisa ter esse exercício. Inclusive dizer para o homem se calar. Cale-se e ouça a mulher. Ou então, quantas vezes no meu sindical acontece também, da gente começar a falar, que se for contestando o homem, ele vem gritar em cima de você. Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que fortalecer essa mulher que está sendo violentada, é uma violência política isso, e dizer, você se cale, você não pode gritar com uma mulher. Cale-se. Não me calo, somos nós. Agora usam cale-se. Chega de grito sobre nós. Então, processo de formação é algo fundamental para a construção da consciência feminista, vinculada a uma organização, a participação em algum grupo, em algum coletivo, enfim, num movimento. A gente participar ativamente de algo com mulheres. Isso nos fortalece também dentro de uma perspectiva da construção de uma consciência feminista, porque essa consciência feminista, embora se processe individualmente, que cada pessoa tem sua consciência, mas a consciência feminista, ela de fato se fortalece e se caracteriza como uma consciência militante quando a gente está associada a outras mulheres. Então, essa organização aqui seria no sentido de uma associação entre mulheres em algum grupo. Então, eu repito, né, a formação de uma consciência militante feminista ela é um processo, não é da noite para o dia. A gente também atinge alguns avanços na nossa consciência, depois a gente recua, é normal. Todo processo de consciência é cheio de idas e vindas. Tem dias que eu fico, não estou sendo feminista nisso aqui, principalmente em relação a esse negócio aqui, ó, depois que eu fui mãe. Então, é um exercício, por exemplo, me dá o direito de ter um dia livre das atividades da maternidade. Tenho tentado fazer isso, mas fico doidinha, sabe, para saber se está tudo bem com a minha filha. Às vezes sinto saudade, mas é bom também estar sozinha, ter a minha individualidade. Porque é isso, eu não sou só mãe, eu tenho outras necessidades. Isso é um exercício, mas é isso. A consciência ela é cheia de avanços e recursos. Então, também não se desesperem, às vezes, nem sempre não é fácil ser feminista, num mundo que nos exige o tempo inteiro o contrário. E aí a gente vai conseguindo se tornar feminista em coletivo. Por isso, essa questão da consciência militante ser uma consciência associada, que é uma consciência voltada para transformar essa sociedade. Eu não sou feminista apenas por mim, eu sou feminista por nós, que é o slogan que eu gosto muito da Marcha Mundial de Mulheres, né? Seguiremos em marcha até que todas sejamos livres. Então, eu não estou em luta por mim, eu estou por nós. Eu não estou falando pelas mulheres, eu quero falar com as mulheres. É isso que dá o sentido do que a gente chama de mística feminista, que acontece no encontro de mulheres. A gente sai fortalecida quando a gente se encontra. Mulheres são como águas. Quando se juntam, ninguém segura, né? E a gente é capaz, aquilo que é aparentemente mole e frágil, quando se junta,
é transformador. Rompe barreiras, transforma o mundo. Então, mulheres, quando se juntam, são como águas, não? A gente rompe barreiras. Tem categorias? Sim. Na verdade, em todos os movimentos sociais tem diferenças. Se você pegar um movimento sindical, você vê uma diversidade de perspectivas de organização política. No movimento feminista não é diferente. Existem várias perspectivas, tanto teóricas como organizativas, de tipo organizativo político diferentes, né? Então, na verdade, é uma diversidade. Eu nem ouso tentar enumerar, porque às vezes aparece até um que eu nem sei. Outro dia eu ouvi falar um que eu nunca tinha ouvido falar. Então, assim, mais os clássicos, digamos assim, né? A gente chama o feminismo liberal, que é uma perspectiva mais de busca de direitos individuais, de melhoria de condições de vida individuais, para a garantia dos direitos civis, políticos e mesmo trabalhistas, mas que que foi um feminismo, inclusive, muito importante, embora a gente faça uma crítica aos limites do feminismo liberal, mas não pode deixar também de reconhecer a importância que essa perspectiva de feminismo teve, por exemplo, para o acesso à educação. Muitas feministas liberais lutaram para o nosso direito à universidade. Então, assim, o liberal é mais voltado para esse direito, para os direitos, né, individuais, mas que acabam também sendo coletivos. Aí tem um feminismo que a gente chama marxista, que é voltado para a transformação da sociedade, também o feminismo materialista, que é muito do que a gente está trabalhando aqui, de base materialista marxista, que busca a transformação dessa sociedade e entende que nós, mulheres, só seremos livres quando a gente romper com essa lógica desse sistema que é não só capitalista, mas patriarcal. Tem outra perspectiva que alguns enquadram essas expressões de feminismo aí que você falou, de feministas chamadas radicais, que estão muito vinculadas também à questão do corpo, da exploração do corpo, no sentido de buscar essa apropriação de si, do respeito pelo corpo, da sua sexualidade, da sua liberdade sexual. Então, pode ser, não sei, teria que investigar, que essa perspectiva de feminismo aí se enquadre nessa dinâmica de um feminismo chamado radical, que elas trabalham muito nessa questão do corpo, da sexualidade, da autonomia sobre o corpo. Tem crescido muito no Brasil o feminismo negro, que aí eu vejo, e dentro do feminismo negro tem várias perspectivas teóricas. Tem muitas, por exemplo, feministas marxistas que são feministas negras, que bebem de fonte de feministas negras. Então, assim, tem uma diversidade, tem o chamado feminismo culturalista, que é baseado apenas na dimensão dos costumes, da cultura, e não buscar essas bases materiais, busca só uma transformação na dimensão ideológica e não material. Mais na dimensão dos símbolos, das ideologias. Isso é importante. Eu não estou dizendo que não é, mas a nossa perspectiva, que é materialista, a gente tem que também mudar as dimensões materiais, ideológicas e materiais. Não é uma negação à ideologia, mas é dizer, não basta a gente lutar por uma nova cultura, uma nova educação. Isso tem que estar associado às bases materiais. De forma muito resumida, eu diria que são os principais. E há ainda feministas que atuam individualmente, só por si, que não estão vinculadas a uma dinâmica organizativa. Então, assim, são feministas, mas eu diria que não têm uma consciência militante feminista. Podem ter até uma consciência feminista, mas não militante. Porque a consciência militante é essa consciência associada. Eu só vou ser livre quando todas forem livres. E eu preciso lutar com mulheres. Tem mais recentemente aqui no Brasil chamado, que eu gosto muito, inclusive, o feminismo popular, o feminismo camponês popular, que aí já organiza mais na particularidade das mulheres camponesas. Inclusive, aqui pertinho, em Santa Catarina, é muito forte, que é o movimento de mulheres camponesas, mas tem também aqui no Rio Grande do Sul. Mas Santa Catarina é onde elas são bem organizadas e elas têm trabalhado esse conceito, feminismo popular, feminismo camponês popular. Então, assim, é um mundo. De fato, falta a gente fazer isso tanto porque há um processo de controle cada vez maior sobre nossa vida, nossos corpos, nossa sexualidade, como nos falta tempo.
Essa sobrecarga de trabalho que a divisão sexual do trabalho nos impõe, nos retira também essas possibilidades, esse encontro entre mulheres. O encontro entre mulheres, para essa sociedade, é perigoso, como o conhecimento é perigoso, né? A essa sociedade. Por isso é tão importante a gente buscar o conhecimento e o nosso encontro. Eu concordo inteiramente com você, já que o aborto foi tão tocado, eu vou fazer uma fala rápida. Assim, eu não gosto de falar realmente sobre aborto quando não tenho tempo, porque ele é envolto de muitas polêmicas, de muitas inverdades, de muitos desvios, de muitas ideologias. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando vai falar. Mas, de fato, a questão do aborto era para ser visto de uma coisa simples e natural, como uma interrupção, mas ele é visto como matando uma criança. Antes de vir a ser, antes de se desenvolver como criança, é uma interrupção, é uma antecipação de uma menstruação, para ser visto como uma coisa simples e natural, como as nossas antepassadas faziam de fato. Nossas bisavós, certamente, né? Aí, no caso, você até sua mãe, né? Pessoas mais próximas, mas foi tão ideologizado, cheio de mitos, de tabus, de controle sobre o corpo da mulher, que hoje falar em aborto é algo que a gente tem que realmente ter cuidado, porque você pode ser extremamente mal interpretada, né? E criminalizada, inclusive. Mas isso é resultado de algo que nos foi, de fato, retirado. E aí eu recomendo um livro que, assim, para mim foi muito revolucionário ter lido, que se chama Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici. Esse livro, ele é um tratado sobre a história das mulheres, de como muitas coisas que nós sofremos foi historicamente sendo construído. Inclusive a questão dos movimentos heréticos que a Suzana falou hoje de manhã, quando na Idade Média nós fomos liderança de vários movimentos considerados heréticos pela Igreja, porque contestávamos o processo de taxação, de grandes impostos. Não é que eles fossem hereges em si, eles eram considerados, não estavam contestando Deus. Inclusive, muitos eram considerados movimentos messiânicos. Estavam contestando a lógica mercantil dentro da igreja, eram feitos por pessoas pobres, em sua grande maioria lideranças mulheres, e que estavam buscando uma revolução, com pauta na igualdade. Seria de fato, né, veio o capitalismo, veio a Revolução Industrial, pós a Idade Média, mas poderia ter sido esse movimento liderado por mulheres. Aí sim, de fato, talvez a gente estivesse vivendo uma sociedade igualitária. Mas ele foi sufocado. E para ele ser sufocado, precisou controlar as mulheres, o corpo das mulheres, a vida das mulheres. E esse processo de controle, que teve a questão da caça às bruxas e tal, mas ele foi sendo forjado muito em cima do controle da nossa reprodução. A gente paria entre nós. A gente tinha o controle sobre parir. A gente perdeu isso para a obstetrícia, que é masculina, para homens. E as mulheres que eram as parideiras, ou parteiras, aliás, eram consideradas também bruxas. Quem tinha controle sobre a sua reprodução era consideradas bruxas. Elas foram demonizadas, elas foram queimadas. Então, isso foi arrancado de nós, o controle sobre o nosso próprio corpo, o conhecimento sobre o nosso corpo, o processo de gerar, de parir, foi retirado do nosso controle. Até a posição, gente, a posição do leito é totalmente anti-anatômica para o nascimento de uma criança. O Brasil é campeão em cesáreas, porque é mais confortável para os médicos a posição do leito, e porque é muito mais rápido para eles nos cortar do que esperar um processo de um parto natural. Né? Então, o que era feito entre mulheres, controlado por mulheres, nos foi arrancado por uma suposta ciência, por uma suposta medicina que sabia muito mais do que um conhecimento milenar das mulheres sobre o seu próprio corpo e sobre seus direitos reprodutivos. Então, o aborto e todos os tabus do aborto vêm dessa história também, dessa retirada do nosso poder sobre nós mesmos, da gente deixar de ser pertencentes a nós mesmos, de nós nos apropriarmos de nós mesmos, e aí passamos a ser apropriado pelo outro, julgado pelo outro, controlado pelo outro, moralizado pelo outro.
E aí isso não é uma questão pequena, é um desafio muito grande que não tem como a gente superá-lo se não for de forma coletiva. Individualmente é muito difícil. Aliás, é impossível, né? A gente só transforma isso porque isso foi uma transformação também estrutural, que mexeu com várias relações, de estrutura de um modelo de Estado. Então, para a gente alterar isso, não tem outro caminho senão a organização coletiva e as lutas, né? Que dá essa dinâmica aí para o processo de transformação dessa sociedade. E, de fato, infelizmente, essa sociedade nos exige estarmos numa posição de vigilância, de autocuidado, de cuidado mútuo. Então, o papel da denúncia é fundamental. A gente, inclusive, conseguir... eu digo nós que vocês não vieram aqui à toa. Várias mulheres foram convidadas. As que aceitaram já tinham alguma intenção aqui, no mínimo, uma curiosidade sobre o feminismo, né? Então, assim, não é à toa as intervenções, o debate, como flui, né? Então, assim, à medida que, como eu costumo dizer, à medida que a gente coloca nos nossos olhos uns óculos lilás, umas lentes de cor lilás, e passamos a enxergar esse mundo a partir de uma análise feminista, a nossa atenção é diferente para os fatos. Para alguns, o que aquilo é normal, para a gente é uma violência. E a gente tem que tratar como tal e precisa combatê-la. Não precisa acontecer com a gente, eu repito. Pode estar acontecendo com uma pessoa desconhecida, mas lembre-se, uma violência patriarcal que está acontecendo com uma mulher desconhecida pode acontecer com a minha filha. Pode acontecer com uma neta, com uma prima, com a irmã, com a minha mãe, enfim. É contra mim, como mulher. Então, se estão agindo de forma violenta contra uma mulher, seja consciente ou inconscientemente, a gente precisa alertar, como você fez. Então, atitudes de tocar, supostas cantadas que, na verdade, são assédios. Mas eu estou lhe elogiando, me tornando um pedaço de carne, me objetificando, me intimidando, ou me desconsiderando na minha intelectualidade, me resumindo a uma aparência estética de padrão de beleza, como também é uma violência, né? Então, várias questões a gente precisa ser... Uma vez, me lembrei agora, eu fui para um debate sobre escola sem partido, sobre discussão de gênero e sexualidade nas escolas, que isso há alguns anos aliás, foi muito forte até recentemente. E aí eu fui debater com um professor que defendia a escola sem partido, que não era para ter debate de gênero e sexualidade nas escolas. Imagine a minha situação nessa mesa, né? Super confortável. Aí ele achava que estava me elogiando, dizendo que, não, até lembro de você, porque os seus olhos me marcaram, você é uma mulher muito bonita. Ele achou que com isso ele estava quebrando o gelo e que a gente não ia brigar tanto. A gente estava ali numa divergência teórico-política e ele veio me elogiar como se isso fosse resolver o problema. Ele não sabe a raiva que ele me deu, ainda mais dele. Porque ele não estava me respeitando como uma professora, como uma intelectual, na mesma profissão dele. Ele veio me dizer que achava que... Ele deu um tipo de considerado uma cantada, né? Que eu não me sinto nada lisonjeado. Para mim é assédio. E para mim é uma forma também de nos desqualificar. Porque é isso. Em vez de eu lhe tratar como uma interlocutora, como uma debatedora intelectual, eu te trato como uma mulher no sentido do seu corpo, das suas características, né? Vem para a naturalização de uma forma ou de outra. Então, alguns homens dizem, mas a gente está só elogiando, vocês já ficam dizendo que é violência. A abordagem é diferente. O elogio é uma coisa. Mas a abordagem daquela que você se sente secada com os olhos alheios, parece, como a gente diz, né, tá comendo com os olhos, você se sente um pedaço de carne, você não está se sentindo valorizada por isso. Não quero ser valorizada por isso. Né? Eu quero ser respeitada pelo que eu penso, pelo que eu sinto. E ninguém pode chegar me tocando se eu não dei espaço para isso. E assim, uma questão também bem pessoal, quando a gente se torna feminista, a gente não está imune a sofrer violência, a gente fica mais atenta. Mas a gente não está imune e nem sempre a gente consegue se proteger ou mesmo revidar. Né? E eu passei por uma situação uma vez na Europa que para mim foi muito ruim, na Itália precisamente, um
um cara que parecia tranquilo, gente boa, acabou me conhecendo, mas não era nada de encontro. Foi um cara à toa, num bar, e a gente começou a conversar, rolou um entrosamento de conversa tranquila sobre Itália e tal. E aí, de repente, ele me chamou para dançar. E eu aceitei, muito inocentemente. Ele achou que por eu ter aceitado dançar, e eu pensava que era só dançar, porque a gente não conversou nada do ponto de vista de rolar um clima. Era conversas que eu poderia estar conversando, sei lá, com o meu avô, com nada sexualizado, entendeu? Nada, não rolou nenhum clima. Aí ele foi e pegou meus peitos, de uma vez. Assim que a gente começou a dançar, eu empurrei ele assim, tipo, eu não entendi nada. Aí ele, tipo, mas você não é brasileira? E não aceitou dançar? Ou seja, pra ele eu já estava na cama. Disposta a estar na cama. Só que a gente sabe que tem situações ainda piores. De mulheres que sequer são chamadas para dançar. Que não disseram assim nem porque se eu tivesse sido estuprada ali, todo mundo ia. Todo mundo não, né? Vocês não, mas muita gente dizia que a culpa foi minha, porque quem mandou você dançar com um estranho? Graças às deusas e às bruxas, nada aconteceu demais. Lógico que eu sofri uma violência. E eu já era feminista, não faz tanto tempo assim, já estudava feminismo, estava escrevendo minha tese, inclusive, sobre feminismo. Eu não consegui reagir como eu deveria, como a minha consciência me exige. Na hora, eu tive uma crise de choro. A única coisa que eu fiz foi afastá-lo. Por muito tempo, eu me culpei. Eu deveria ter feito um escândalo. Eu não consegui, eu sou feminista, como eu não fiz nada para denunciá-lo. Depois eu me desculpabilizei, porque além de eu sofrer uma violência, eu vou me culpar porque eu sofri uma violência. Então, eu travei, não foi à toa. Às vezes a gente tem medo. Estava num país estranho, sem um aporte, né, que isso também nos deixa mais vulneráveis. Então, eu estou falando tudo isso porque ser feminista não é simples, não é fácil. Essas lentes nos faz também sofrer, porque para muitas pessoas não são situações de violência, e a gente passa a ver violência em tudo, porque tem violência em tudo, infelizmente. Então, isso é sofrido. Isso é uma carga. Então, a gente precisa também do autocuidado, dos encontros também prazerosos, de culturais, de tomar uma cerveja, de ter leveza, porque senão a gente sucumbe à dor, né? Então, a gente precisa pensar nessa dimensão também do lazer, do prazer, da cultura, da arte. A arte nos salva desse mundo. Então, a gente também não pode esquecer dessas coisas. E nos momentos que a gente não conseguir corresponder, digamos, politicamente ao que a gente espera de nós mesmos, também que a gente se perdoe, né, dessas culpas, e a gente entenda que esse processo da consciência, do tornar-se feminista, é de fato um processo que nem sempre a gente não tem uma receita, a gente não está imune também a contradições, a limites também. Então, são os limites da nossa história, a gente tem medo, toda mulher na sociedade tem medo, e nem sempre a gente consegue ser forte. Feministas geralmente são mulheres muito fortes, mas somos humanas. E nenhum ser humano é forte o tempo inteiro. Tem momentos que a gente está fragilizada. Por isso a importância de estar em coletivo, porque o coletivo nos fortalece. Você não está sozinha. Você caiu, a gente levanta. A gente te levanta. E no outro momento a gente levanta outra companheira. E assim a gente vai nos levantando mutuamente, nos fortalecendo. Por isso que a consciência, por mais que se processe individualmente, ela é fortalecida no coletivo. Sim, eu preciso de 2 minutos. Aí eu tinha programado, mas isso é bem comum para quem não conhece. Geralmente o que eu planejo eu não consigo executar. Mas aí tudo bem, a gente faz o que é possível dentro do tempo, né? E também foi muito bom esse diálogo com vocês, essa exposição compartilhada. Então, teve coisas que eu planejei falar que eu não falei, mas também teve coisas que eu nem sabia que ia falar e saiu aqui que foi massa, né? Então, assim que é a vida. E aí eu tinha uma sugestão de um pequeno vídeo, um curta, para iniciar. Eu vou deixar de sugestão para vocês verem, tá no YouTube, chama Acorda Raimundo Acorda. É um pequeno curta que vocês podem usar, inclusive, com outras mulheres,
para despertar a essa questão da importância da desnaturalização dos papéis conservadores, patriarcais que nos são impostos para homens e mulheres. Mas aí eu queria finalizar lendo um textinho que tem muito o espírito também desse vídeo, que se chama O Mundo de Cabeça para Baixo, que é um chamado para a gente pensar como é bom poder saber da existência de mães feministas, trabalhadoras feministas, né? E é isso, a gente vai se construindo, aprendendo, pegando exemplos e tentando se reinventar para melhorar as nossas vidas, né? O nosso mundo. E, de fato, essa questão da educação dos homens é também um grande desafio, e não é fácil. Eu tenho um amigo bem querido que ele me disse uma vez, eu achei muito bonito isso, ele disse assim, eu gosto de namorar com mulheres feministas. Porque tem homens que têm medo de feministas. Porque tem medo de ser confrontado, de ser contestado, de não viver numa relação com privilégio, né? Mas tem homens, poucos, mas que têm feito o esforço para abrir mão dos seus privilégios. É possível um homem ser feminista? Essa pergunta sempre vem. Eu digo assim, porque assim, se você se construir do ponto de vista de uma consciência feminista, eu não conheço nenhum. Mas é possível. Primeira coisa, abrir mão dos seus privilégios. Você abre mão dos seus privilégios como homem. Por exemplo, a questão de dividir, não ajudar, dividir rigorosamente as tarefas, não permitir uma sobrecarga de trabalho. Se calar para ouvir as mulheres. Deixar de falar para uma mulher falar, pelo entendimento de uma desigualdade histórica. Ter ações afirmativas. Confrontar os homens que são violentos. Fazer um esforço para que as mulheres tenham mais tempo livre para se organizar. Segurar mais, não é nem dividir igual. Eu acho que tem que segurar mais a barra dentro de casa. Para compensar um pouco, entendeu? Porque é aquela coisa, né, da ação afirmativa. Se você faz igual entre os desiguais, e o homem está aqui, na sociedade, historicamente, a mulher aqui, a gente vai continuar assim. Então, tem que ter o banquinho para a mulher, para a gente alcançar. Na mesma coisa, a dimensão racial também, da desigualdade racial. Então, assim, tem várias questões. Eu ainda não conhecia. Eu conheço alguns pró-feministas, companheiros, parceiros, aliados, mas as escorregadinhas, entre aspas, denunciam o quão distante ainda estamos de viver uma sociedade que não precise de feministas, de mulheres feministas. E aí eu acho que é importante espaços também de debate com os homens, mas priorizando espaços auto-organizados de mulheres sempre. Porque daqui sai também, indiretamente e diretamente, ações para os homens. Como a nossa companheira acabou de dar o exemplo com o filho. Então, fortalecendo mulheres, a gente também está educando de forma diferente os homens. Então, a gente primeiro, como eu costumo dizer, enquanto houver uma mulher sendo subordinada, sendo obrigada a esfregar chão enquanto os homens estão deitados, esperando um controle remoto ser entregue na mão para controlar a televisão, ainda é preciso espaço auto-organizado de mulheres. E aí eu queria finalizar com um textinho que é uma espécie de uma crônica para a gente pensar em qual mundo a gente quer construir, né? De como esses exemplos que foram dados, inclusive por Suzana, na questão da biologização, da medicina, de nos inferiorizar, poderia ser exatamente o contrário. Mas também não é isso que a gente quer. A gente não quer inverter a opressão, a gente não quer ser mais que os homens, a gente não quer ter mais direitos. A gente quer uma coisa simples, ser respeitada, ter autonomia e vivermos numa sociedade de igualdade, de liberdade, a gente poder ter a liberdade de ser quem somos, de andar, ter o direito de ir e vir sem medo, né, de não sermos violentadas. Então, não é querer ser mais, não é disputar com os homens, é ter respeito, igualdade e liberdade. E aí esse texto é um pouquinho sobre isso também, eu considero que é um recurso também didático interessante para que, caso vocês queiram utilizar também. Então, você já se incomodou com a forma ou com o fato de a palavra homem ser utilizada de modo abrangente, incluindo todas as pessoas? Você se incomoda, por exemplo, quando as pessoas se referem aos direitos de todos os homens, querendo se referir aos direitos de homens e mulheres ou de todas as pessoas?
mundo parecido com o nosso, mas levemente diferente. Neste mundo imaginário, mulher é o termo que se refere a todas as pessoas. Quando usamos a palavra mulher, queremos dizer todo mundo. Feche os olhos e imagine que quando você estiver lendo o jornal ou escutando o rádio, você irá ouvir notícias sobre diretoras de grandes companhias, diretoras de sindicatos, deputadas, senadoras, presidentas. Imagine um mundo em que a maioria dos livros, peças de teatro, filmes, poemas, canções traz as mulheres como heroínas. Imagine que as mulheres são as pessoas sobre as quais você aprende quando estuda grandes cientistas, historiadoras, jornalistas, revolucionárias. Imagine que são as mulheres que estão tomando as grandes decisões sobre o futuro neste mundo diferente. Recorde que tudo que você já aprendeu na sua vida utilizava só pronomes femininos, significando tanto meninas quanto meninas, tanto homens quanto mulheres. Lembre que você não tem nenhum homem lhe representando no governo. Todas as decisões são tomadas por mulheres. Os homens, cujos papéis naturais, são de marido e pai, sentem-se realizados alimentando as crianças e fazendo da casa um refúgio para toda a família. Isto só é natural por funcionar como fator de equilíbrio em relação ao papel da mulher, que dedica seu corpo inteiro à raça humana durante a gravidez e dedica seu poder emocional e intelectual para assegurar o progresso e a sobrevivência do planeta através de sua vida. Imagine agora as explicações biológicas a respeito da liderança do poder central das mulheres. O corpo de mulher representa, afinal de contas, o modelo da perfeição. Mesmo seus órgãos genitais, por exemplo, são compactos e internos, protegidos pelo seu corpo. Ao contrário, né? Os órgãos genitais masculinos são expostos e, por isso, devem ser protegidos de ataques externos para assegurar a perpetuação da raça. Sua vulnerabilidade requer claramente uma proteção. Por isso, naturalmente, os homens são mais passivos e tímidos e têm o desejo de serem envolvidos de forma protetora pelo corpo compacto e poderoso das mulheres. No mundo que estamos imaginando, as meninas são criadas como seres livres e autoconfiantes. Elas jogam, correm, sobem árvores e correm riscos com o estímulo de todas as pessoas que a cercam. A família prioriza o desenvolvimento físico e intelectual das meninas, já que serão elas as responsáveis pelo futuro da nossa sociedade. Os meninos, por outro lado, são criados para serem tímidos e obedientes. São estimulados a participar de jogos calmos em casa, que irão prepará-los para a missão futura de zelar pela família. Desde a mais tenra idade, espera-se que eles ajudem seus pais. Eles aprendem a admirar as mulheres, a agradá-las e a cuidar delas. São ensinados a tornar-se um espelho no qual a força das mulheres será refletida. Agora relembre o nascimento do seu primeiro bebê, se você tem filhas ou filhos. No último mês de gravidez, seu marido espera com ansiedade, imaginando qual o sexo do bebê. Seu primeiro filho é um menino. Seu marido senta ao seu lado, abraçando o bebê e já instintivamente cuidando dele e protegendo. Há lágrimas nos olhos de seu marido e você sabe que ao mesmo tempo que ele está repleto de alegria com o nascimento do filho, ele também já está esperando para ter outro, desejando o nascimento de uma menina para dar continuidade ao nome da família. Bom, esse texto, lógico que ele é uma ironia, né? É um mundo de cabeça para baixo. Parece completamente absurdo esse mundo imaginário, impossível, mas ele é exatamente, ou quase exatamente, o que a gente vive, só que invertendo os papéis. E muitas vezes a gente não acha um absurdo, não estranha. Então, na verdade, o desafio é o estranhamento que esse texto provoca, que a gente chega a dar risadas de tão absurdo, né, como inclusive encontrar explicações biológicas para uma fragilidade masculina, pelos órgãos sexuais serem expostos, que a gente viu o contrário, né, pela medicina, que diz que a gente não se desenvolveu, como Suzana explicou pela manhã. Há uma questão de uma apropriação histórica para biologizar as desigualdades e justificá-las.
Então, da mesma forma que a gente deve achar esse texto um absurdo, provoca estranhamento e a gente se indigna, assim, impossível, a gente dá até risada, que parece ridículo, mas isso é exatamente o que a gente vivencia como mulheres. Esse processo de naturalização, de biologização, os estímulos para os jogos calmos, para a passividade, para a subserviência, para o cuidado. É o homem que dá nome à família, né? Quando você vai registrar uma criança, o último nome é o do homem. Quando é um casal hétero, né? É o último nome que é o que vai dar prosseguimento. São coisas que a gente às vezes passa despercebido, né? Mas a gente precisa começar a contestar e desnaturalizar isso, especialmente desnaturalizar as desigualdades. E o vídeo que eu ia passar, mas que vocês podem ver em casa, que está no YouTube, que é Acorda Raimundo, Acorda, é exatamente esse texto, mas em vídeo. E dá essa provocação para a gente pensar o que parece ser absurdo em a gente imaginar os homens vivendo, é o absurdo que a gente vive como mulheres no dia a dia. Então, por isso a importância da gente se reconhecer, se perceber umas nas outras, nos proteger, estarmos atentas em defesa de nós mesmos, da nossa vida, e da construção de uma sociedade que realmente nos permita viver em liberdade e que as nossas crianças possam viver assim. Brincar com todos os brinquedos, com todas as brincadeiras, ter acesso a todas as cores. O filho de um vizinho, aliás, o neto de um vizinho meu, isso não pode gravar. Porque eu não quero também ter problema com o meu vizinho. Ele é bem querido. É um problema, na verdade, é com o filho dele, né? Que é o neto do meu vizinho. A gente ficou em choque. A gente foi para um aniversário que essa criança estava e ele não comeu um brigadeiro porque o brigadeiro tinha o papel rosa. Um brigadeiro. Eu fiquei em choque. Eu acho uma violência. Lógico que eu não estou julgando a criança, né? Mas uma criança que eu acho que tem 4, 5 anos, chegar nesse nível, quer dizer, isso vai tolhendo as nossas capacidades, os nossos sentidos humanos. Né? Então, que as crianças possam crescer com a liberdade de explorar esse mundo de forma livre, com todos os estímulos, meninos e meninas, com todos os brinquedos, com todas as brincadeiras. Minha filha usa rosa, mas ela usa azul, ela usa todas as cores que ela quiser. Assim como os meninos também. As brincadeiras. E agora eu acho que a gente tem que ter algumas ações afirmativas, né? Lógico. Por exemplo, eu não vou comprar espontaneamente fogãozinho e vassourinha para minha filha. Se ela pedir, eu vou dar. Porque eu não vou coibir de nada. Mas eu dou várias coisas que dão estímulo a ela que são consideradas de meninas. Se a gente entra numa loja de brinquedos infantil, eu fico enlouquecida, porque tem uma divisão sexual nítida dos brinquedos, de seções, de cores, as capas dos brinquedos mais interessantes, estimulantes de ciência, de mexer com coisas seja de tecnologia, de invenções, de química, são meninos na capa. E as meninas abrem os fogãozinhos, aí isso me irrita, né? Então, assim, a gente precisa ter esses cuidados, sem tolher as crianças, mas que os meninos também aprendam a cuidar, ganhem bonecas, ganhem jogos também, que aprendam a ter tranquilidade, né? Não é só arma, bola, só coisas assim. Eu acho que tem que ter bola, lógico, acho que bola para todo ser humano, que carrinho para todo ser humano. Arma não, arma acho que para nenhuma criança. Tempo, amada. Arma não, né? Aí já é demais, nem pra menino, nem pra menina. Então é isso, amores, que, enfim, né, que a gente possa se reencontrar para fortalecermos aí os nossos elos, mas queria agradecer novamente ao Sindijus, a coletiva Não Me Calo, né? Foi um prazer enorme conhecer todas vocês e agradecer mais uma vez a presença. E espero que, de fato, isso aqui dê muitas flores, que muitas primaveras venham aí para nos ajudar a melhorar essa vida. Então, gratidão, muito obrigada aí pela paciência e pela presença de vocês.